Você que sente falta de ar, dores no peito ou está lutando contra uma doença respiratória, hoje Deus quer restaurar seu fôlego e renovar sua saúde. Assim como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada pela fé, você também pode ser curado agora mesmo. Essa oração chegou até você por um propósito. Deus quer encher seus pulmões de vida outra vez. Fique comigo até o fim e sinta o sopro de Deus te curar por dentro e por fora. Há dores que o corpo sente e que a alma também carrega. Quem sofre com doenças respiratórias sabe o que é lutar para respirar, como se o ar, algo tão simples para os outros, se tornasse uma batalha diária. Cada respiração é uma prece silenciosa. Cada suspiro é um pedido de força. E em meio a essa luta, muitas vezes o coração se pergunta: será que Deus ainda me ouve? Mas saiba, o mesmo Deus que soprou vida em Adão é o mesmo que hoje quer renovar o seu fôlego. Ele conhece a dor de cada inspiração difícil e enxerga cada lágrima que você tenta esconder. Assim como Jó, você pode estar em um tempo de prova, um tempo em que tudo parece ter sido tirado, em que o corpo se enfraquece e a alma se entristece. Mas lembre-se, Jó também chegou a um ponto de desespero, em que só lhe restava o pó e a fé. E foi exatamente ali, quando parecia o fim, que Deus começou a restaurar tudo. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas o Espírito de Deus ainda está soprando sobre você. O mesmo sopro que ressuscitou ossos secos no vale de Ezequiel é o sopro que pode renovar suas forças hoje. Não desista. Mesmo que falte o ar, não falte a fé. Porque Deus é o seu fôlego, Deus é o seu sustento, e enquanto Ele estiver com você, a esperança continuará viva. Há dias em que o peito aperta, a respiração falha e o medo toma conta. É como se o próprio fôlego da vida estivesse escapando. Mas existe um Deus que sopra vida onde o ar falta. E hoje, esta oração é por você, que está lutando contra a asma, a falta de ar ou qualquer enfermidade nos pulmões. Porque o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue pode restaurar completamente o seu corpo também. Durante 12 anos, aquela mulher enfrentou uma enfermidade que a enfraquecia dia após dia. Ela havia tentado de tudo: médicos, remédios, tratamentos, mas nada dava resultado. Seu corpo estava cansado, sua alma esgotada e sua esperança quase desaparecendo. Ela já não tinha forças nem recursos. Muitos talvez a olhassem com desprezo, como se a doença tivesse roubado não apenas sua saúde, mas também sua dignidade e o brilho do seu olhar. Mas dentro daquele coração ainda existia algo, um fio de fé pequeno, mas vivo. E foi esse fio que a fez dar o passo mais importante da sua vida, aproximar-se de Jesus. Ela não tinha certeza se seria curada, mas acreditava que bastava tocar na orla das vestes do Mestre, porque quando a ciência não pode mais, quando o corpo não responde, é a fé que nos leva até o impossível. E quando ela tocou em Jesus, tudo mudou. O sangue estancou, a dor cessou e a paz inundou seu ser. O que os médicos não puderam fazer em 12 anos, Deus fez em um instante. Talvez você também esteja enfrentando algo que parece não ter fim. Uma dor que se repete todos os dias, um tratamento que parece não funcionar, ou um diagnóstico que assusta e tenta roubar sua fé. Mas hoje, assim como aquela mulher, Deus te convida a dar um passo de fé, a se aproximar dele, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo quando tudo parece sem saída. Porque quando você toca em Jesus, com fé, com entrega, com confiança, a presença dele invade sua dor e a enfermidade começa a perder poder. O mesmo Cristo que curou aquela mulher há séculos atrás é o mesmo que está ao seu lado agora. Ele não mudou. E se você crer, ele também pode transformar sua dor em testemunho, seu choro em alegria e sua fraqueza em força. Seu corpo estava fraco, sua fé parecia pequena e o desespero já tinha se tornado parte da rotina. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. E mesmo sem forças, mesmo tremendo de medo, ela decidiu ir até ele. A multidão era grande, o caminho difícil, mas ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E assim fez. Com um fio de esperança, ela tocou o Mestre. E naquele instante,
O poder de Deus fluiu sobre o corpo dela. Jesus parou, olhou para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher voltou a respirar aliviada, não apenas porque foi curada no corpo, mas porque a presença de Deus havia devolvido à sua vida o que o sofrimento tirou: o fôlego da esperança. Talvez hoje você se sinta como aquela mulher, cansado de tentar, esgotado pelas crises, desanimado pelos dias difíceis. Talvez você já tenha buscado ajuda, feito tratamentos, orado tantas vezes, e ainda assim parece que nada muda. A dor continua, o corpo fraqueja, e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Mas o que essa história nos ensina é que Deus nunca se esquece. Mesmo quando o silêncio parece longo, mesmo quando a cura parece distante, Ele ainda está operando nos bastidores da tua fé. Aquilo que parece o fim pode ser, na verdade, o começo do milagre. Porque a fé não é o que sentimos quando tudo dá certo, mas o que escolhemos manter quando tudo parece desabar. Aquela mulher não foi curada porque gritou, nem porque fez algo extraordinário. Ela foi curada porque teve coragem de crer. Coragem de se aproximar de Jesus, mesmo sem garantias, mesmo sem forças, mesmo sem certezas. E é essa fé que o Senhor quer despertar em você hoje. A fé que se levanta no meio do cansaço. A fé que toca em Jesus, mesmo com lágrimas nos olhos. A fé que acredita que, mesmo que os médicos digam não, Deus ainda pode dizer sim. Porque quando a fé encontra o toque do Mestre, o impossível se torna realidade. E aquilo que parecia eterno, a dor, o medo, a enfermidade, começa a ceder diante do poder de Deus. Mas assim como ela, você não precisa de muita força, basta um toque de fé. Deus ainda está curando. Ele ainda sopra vida onde o ar parece faltar. E hoje, Ele quer restaurar não apenas os seus pulmões, mas também a paz do seu coração. Senhor meu Deus, hoje eu oro por essa pessoa que luta para respirar. O corpo sente o peso da doença e a alma sente o cansaço das noites em claro, das crises e da dor. Pai, o Senhor é o Deus do sopro da vida. O mesmo Deus que formou o homem e soprou o fôlego em seus pulmões. Hoje eu peço, sopra novamente, Senhor. Sopra sobre esses pulmões cansados, sopra sobre este corpo aflito. Que toda falta de ar, toda inflamação, toda doença respiratória seja curada agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, assim como a mulher tocou em ti e foi curada, que essa pessoa, pela fé, também sinta o teu toque agora. Toca, Senhor, nos brônquios, nos pulmões, nas vias respiratórias. Traz alívio imediato, traz restauração completa. E onde antes havia medo, ansiedade e cansaço, coloca tua paz, tua presença, tua respiração divina. Em nome de Jesus eu declaro: este corpo volta a respirar com liberdade, este coração volta a descansar e este espírito volta a viver cheio de fé e esperança. Amém. Deus ouviu a sua oração e neste exato momento o sopro dele está te alcançando. O ar que você respira é prova de que ele ainda está cuidando de você. A mulher do fluxo de sangue pensou que não tinha mais saída, mas um toque mudou tudo. Que o mesmo Deus que curou ela pode curar você também. Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar juntos. E compartilhe esta oração com alguém que também luta para respirar. Porque o Deus que sopra a vida vai renovar o seu fôlego e a sua fé.